What's up, everybody? This is Sérgio again from Beast Mode ESL. Mais uma vez, a Ellen, inscrita no canal, pediu por um assunto em particular. E esse assunto era o Present Perfect. Em relação ao Present Perfect, a gente tem que levar em conta muitas coisas. Por quê? Para que serve o Present Perfect, basicamente? Ele serve para falar daquilo que alguém fez, ele serve para falar daquilo que aconteceu no passado. Tá, mas para falar do passado a gente não usa o Past Simple? Sim. E o Present Perfect também. Só que a gente tem que levar em conta algumas diferenças. Então, por exemplo, enquanto o Past Simple serve para descrever ações mais curtas, o Present Perfect serve para descrever ações mais longas. Enquanto o Present Perfect serve para falar de alguma ação que já tenha sido terminada, o Present Perfect serve para falar de alguma ação que ainda não terminou. Enquanto o Past Simple serve para falar de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que alguém fez num período de tempo que já terminou, o Present Perfect serve para falar de alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que alguém fez num período de tempo que não terminou ainda. Então, tem a questão da relevância, tem a questão do período de tempo, tem a questão da ação ter sido terminada ou não. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, I have broken my arm. Aqui vocês têm, claro, as estruturas. Né? Mas antes de falar das estruturas, que é a parte mais simples, é só decorar, vamos falar da parte que tem que entender. Quando eu digo I have broken my arm, eu quebrei meu braço. Tá. Quando eu digo eu quebrei meu braço dessa forma aqui, I have broken my arm, e não com o past simple, I broke my arm, dá para concluir disso, por exemplo, que o fato de eu ter quebrado o braço ainda é relevante no presente. Só pela frase, daria para dizer que eu estaria com meu braço na tipóia. Né? Que o fato de eu ter quebrado o braço ainda é relevante no presente. Porque se eu estivesse com meu braço bom, mexendo, tranquilo, não desse nem para perceber que eu tinha quebrado o braço, eu usaria o past simple. Porque a relevância disso ficou no passado, já era. Então eu diria I broke my arm, se ele estivesse bom. I have broken my arm, se meu braço não está bom ainda. She has been to Scotland 3 times. Ela esteve na Escócia 3 vezes. A gente também usa o Present Perfect. A gente também usa o Present Perfect para falar de experiências que já tivemos, coisas que já fizemos, coisas que sempre quisemos fazer, nunca quisemos fazer, nunca fizemos, coisas do tipo, raramente fizemos, frequentemente fizemos, ou seja, experiências de vida. Aqui, quando eu digo She has been to Scotland 3 times, isso deixa claro que é uma experiência que ela teve na vida dela, além de ser uma experiência que ela teve mais de uma vez. Então, quando a gente faz alguma coisa várias vezes, a gente usa o Present Perfect para se referir a isso. We have worked a lot this year. Bom, aqui a gente tem aquela questão do período de tempo não ter terminado ainda. Esse ano é um período de tempo que ainda não terminou. Se fosse ano passado, last year, eu não poderia dizer I have worked a lot. Eu teria que dizer I worked a lot. Past simple. I worked a lot last year. Ou I have worked a lot this year. Se o período de tempo já terminou, past simple. Se o período de tempo não terminou ainda, present perfect. I haven't watched The Avengers yet. Aqui tem aquela questão daquilo que já se fez, daquilo que não se fez ainda, experiências que tivemos, coisas que já fizemos, coisas que ainda não fizemos, e o uso de yet é bastante comum no present perfect. Ou seja, se você tem not yet, ainda não, você usa o present perfect para falar daquilo que você ainda não fez, ou daquilo que ainda não aconteceu. E é o caso ali. Ainda não assisti esse filme. Tá? She hasn't had lunch today. Aqui tem a questão da relevância, né, que ela não almoçou hoje, isso é relevante para ela, e a questão do período de tempo ainda não ter terminado ainda. Today. Se fosse ontem, yesterday, teríamos que usar o past simple. She didn't have lunch yesterday. Past simple. Aqui, you haven't finished your report. Você não terminou o seu relatório. Aqui, de novo, é a questão da relevância. Né? Se eu digo, you haven't finished your report, significa o quê? Que isso é relevante no presente. Certo? E por último, a gente tem as perguntas
Has he done his homework? A pergunta é, ele fez o dever de casa? Quando eu faço a pergunta dessa forma aqui, significa que isso é relevante no presente, tá? E significa que, basicamente, que ele... eu estou perguntando se ele já fez o dever de casa dele, certo? Do passado até o presente. Ele fez isso aqui? Essa é a pergunta. Have you ever seen her dance? Ever também é bastante usado com o present perfect. Quando você tem uma pergunta começando com have you ever, a pergunta é se você alguma vez já fez alguma coisa ou se alguma vez alguma coisa já aconteceu com você. Esse ever aqui, vocês podem entender como alguma vez na vida. Pelo menos uma vez. Você já viu ela dançar? Have you ever seen her dance? Então, estou perguntando a respeito de uma experiência, se você teve essa experiência ou não, de vê-la dançar, né? Até hoje, até agora, até o presente momento, porque o present perfect tem a ver com aquilo que se iniciou no passado e se estende até o presente. Por exemplo, se você estuda inglês, significa o quê? Que você começou a estudar inglês no passado e você atualmente, no presente, ainda estuda inglês. Ou seja, eu vou ter que usar o present perfect para isso. E nesses momentos, quando a gente traduz do português para o inglês, por exemplo, começa a ficar confuso. Por quê? Por exemplo, se eu digo, eu estudo inglês, isso é uma coisa. Eu estudo inglês, I study English. Ou I have studied English. Qualquer das duas frases pode ser traduzido como eu estudo inglês. Mas a questão é do que eu estou falando. Eu estou falando de rotina, então eu estou usando o present simple. I study English. Se eu estou falando do fato de que eu comecei a estudar inglês no passado e atualmente eu ainda estudo inglês, então tenho que usar o present perfect. I have studied English. Então uma coisa é eu dizer, por exemplo, que eu estudo inglês toda semana. I study English every week. Outra coisa é eu dizer que eu estudo inglês há um determinado tempo ou desde uma determinada data. Portanto, eu vou dizer I have studied English for 2 years. Comecei a estudar inglês 2 anos atrás. Atualmente eu ainda estudo inglês. I have studied English since 2023. Basicamente, é o mesmo conteúdo, né? Comecei a estudar inglês 2 anos atrás, em 2023, e atualmente eu ainda estudo inglês. Uso o present perfect para isso. Então, se a gente vai pensar numa frase do português para o inglês, a gente tem que levar em conta o que a gente está tentando expressar exatamente, né? Então, se a gente estiver tentando expressar rotina, a gente tem que usar o present simple. Se a gente estiver tentando expressar uma coisa que começou no passado e se estende até o presente e não terminou ainda, present perfect. Agora, em relação à estrutura, a gente tem aqui a estrutura da frase afirmativa. Sujeito, a pessoa de quem a gente está falando ou a coisa da qual a gente está falando. Verbo auxiliar, have, quando o sujeito for I, you, we ou they. Has, quando o sujeito for he ou she ou it. Depois, o verbo de ação, action verb, na forma do particípio passado. Então, para o verbo to break, por exemplo, a gente tem 3 formas. É um verbo irregular. Break para o presente, broke para o passado simples, broken para o particípio passado. I have broken my arm. Aqui a gente tem she has been to Scotland 3 times. Aqui o verbo é to be. Bom, to be. 3 formas no presente. Is, am e are. 2 no passado. Was e were. E uma no particípio passado. Been. É o que a gente tem aqui. Sujeito has been. We have worked. Esse verbo aqui é regular. Todos os verbos regulares são colocados no passado simples e no particípio passado, colocando ed no final deles. Portanto, we have worked. Nas frases negativas, o que vai mudar da frase afirmativa para a frase negativa? Que a gente vai acrescentar o not. E o not, ele pode estar separado do verbo auxiliar, logo depois do verbo auxiliar, ou ele pode estar junto. Em todos os casos aqui ele está junto, mas aqui na estrutura eu coloquei ele separado. Então, sujeito, have, not, verbo no particípio passado. Sujeito, has, not, verbo no particípio passado. Ou, sujeito, haven't, verbo no particípio passado. Sujeito, hasn't, verbo no particípio passado.
I haven't watched The Avengers yet. She hasn't had lunch today. You haven't finished your report. O detalhe aqui é que o verbo principal nessa frase é justamente have. E ele vai estar na forma do particípio passado. Não podemos confundir o verbo auxiliar com o verbo principal da frase. Na frase interrogativa, na pergunta, a gente vai começar com o verbo auxiliar, como é de costume. Se for uma pergunta de sim ou não, né? Se for uma pergunta de informação, a gente vai começar com what, who, where, when, how, e o resto da estrutura vai ser a mesma. Então a gente vai começar com o verbo auxiliar, have para I, you, we ou they, has para he, she ou it, depois o sujeito, a pessoa ou coisa da qual a gente está falando, e depois o verbo principal, o verbo de ação, no particípio passado. Uma característica do present perfect é que o verbo de ação está sempre no particípio passado. No past simple, ele só aparece no particípio passado em orações afirmativas, porque na oração negativa e na pergunta, a gente tem o did carregando o sentido de passado, e o verbo de ação vai estar na forma do presente. Mas no present perfect, a gente sempre vai ter o verbo no particípio passado. Na afirmação, na negação e na pergunta, então aqui a gente tem has he done his homework. Aqui, verbo auxiliar, sujeito, verbo no particípio passado. Have you ever seen her dance? Aqui, a gente tem a mesma estrutura. Verbo auxiliar, sujeito, verbo de ação no particípio passado. Mas entre os dois a gente tem o ever. Certo? Bom, aí tem um bocado de detalhe. Espero que todo mundo tenha curtido, que todo mundo tenha gostado, que tenha sido útil. Espero que a Ellen tenha gostado. E, obviamente, a gente vai ter ainda outros detalhes para tomar conta. Isso daí já é um bocado de coisa para lembrar, certo? Espero que eu tenha auxiliado a Ellen e outros de alguma maneira. Se vocês gostaram do conteúdo, curtir, comentar, compartilhar. See you guys!